Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar A Escolha do Fornecedor. Meu nome é Tatiane e irei conduzir essa apresentação. Informo a todos que durante a apresentação apenas meu microfone estará aberto. Ao fim, eu irei abrir para todos para perguntas e respostas e aí eu abro o microfone, ok? Vamos começar? A Intertech sempre foi uma pioneira, antecipando as necessidades dos seus clientes com inovações marcantes à frente de seus concorrentes. Fiel ao espírito dos nossos fundadores, nós estamos liderando a indústria com nossa proposta de valor e garantia total de qualidade, indo além de nosso controle de qualidade físico por meio de nossos serviços de teste, inspeções e certificação, oferecendo serviços de garantia, garantindo que os procedimentos e sistemas estejam funcionando adequadamente. Fornecendo soluções de qualidade total. Hoje a Intertech trabalha com os setores de produto, comércio e certificação. Alguns dos nossos serviços é a parte de garantia assegurada, testes, inspeções e a própria certificação, por meio aí da profundidade e abrangência do ATIC Service. Nesse slide, eu apresento a vocês a nossa rede e recursos globais. Tá? Então, hoje, nós somos líder aí em garantia no mercado global. Temos mais de 3 mil auditores, são realizadas mais de 100 mil auditorias, temos mais de 1.000 laboratórios e escritórios em mais de 100 países ao redor do mundo. Quanto à gestão de fornecedor, a Intertech eu apresento em números a vocês. Nós somos a maior rede de auditoria de conformidade global. Temos mais de 20 anos operando em conformidade social, segurança, qualidade e meio ambiente. Mais de 850 auditores de conformidade em nossa rede global. Mais de 70 mil auditorias realizadas só em 2016. E nos últimos 3 anos, mais de 190 mil auditorias. Temos mais de 400 clientes globais, com quem trabalhamos no ramo de varejo, elétrica, vestuário, bens de consumo, farmacêutico, químico, telecomunicações, construção, óleo e gás, mineral e indústria alimentícia. Apresento a vocês os pontos pelos quais irei abordar durante esse webinar. Então, falarei um pouco sobre a evolução da responsabilidade social corporativa, os programas de associação da indústria, a análise destes programas, as soluções recomendadas e, ao fim, como comentei, irei abrir aí para perguntas e respostas. Então, baseado em nossa experiência, um dos elementos chaves para o sucesso e atrair um novo cliente é ter um processo de gestão robusto. Nos próximos slides, eu gostaria de compartilhar com vocês os aspectos de gestão de alguns programas, para iniciar de forma clara o seu programa de auditoria de responsabilidade social. Então, a evolução da responsabilidade social corporativa. Tudo começou com a produção doméstica, né? Então, os produtos eram feitos primeiramente nas residências, de uma forma bem caseira. Posteriormente a isso, iniciou o fornecimento global. Então, a partir dos anos 80 e 90, houve um aumento no fornecimento global de produtos e serviços. Então, havia muitas condições próximas aí à exploração, as diretrizes de fornecimento do primeiro fornecedor e o código de conduta não estavam claras e foram iniciadas auditorias de responsabilidade social.
Com isso, houve o desenvolvimento da Associação da Indústria. Então, em 97 foi criada a norma SA 8000, em 2000 a norma RAP, em 2003 a BSCI, em 2004 a ICTI, em 2004 também a EICC e em 2007 o SEDEX lançou oficialmente a plataforma SMETA. Com isso, aumentou a colaboração entre a cadeia de fornecimento e também o desejo de reduzir o número de auditorias. Buscando, então, o empoderamento do fornecedor, varejistas de grande porte estão oferecendo a possibilidade da sustentabilidade, com foco aí no desenvolvimento e capacitação a longo prazo. Em nossa pesquisa, muitas fábricas relatam passar, em média, por 12 auditorias ao ano. O intuito é reduzir, minimizar esse custo e esse trabalho por parte das empresas. Então, o que a nova tendência significa para os fornecedores? Redução de auditoria, mais opções, permanecer informado sobre as tendências, permitir realocação de custos, necessidade de ser mais proativo, oportunidade de tornar as próprias decisões, empoderando assim os fornecedores. Na próxima sessão, forneceremos uma visão geral de algumas associações industriais importantes. Na visão geral dos programas, vou apresentar o processo de auditoria e a parte singular de cada processo. Embora cada programa ofereça um enorme valor para a sustentabilidade da cadeia de suprimentos e oferece grande quantidade de informações, lamentamos que não podemos ir em muitos detalhes devido ao tempo limitado do nosso webinar. Mas a seguir eu fornecerei um resumo de cada um desses programas. Iniciando pela norma SA 8000. É uma certificação global, uma auditoria de responsabilidade social, onde emite-se um certificado ao final do processo de certificação. É um sistema robusto para o crescimento sustentável da empresa e tem um processo de certificação que inclui as seguintes etapas: o saque, a auditoria de estágio 1 e 2 e o monitoramento local. O estágio, as etapas 1 e 2, são para verificar a prontidão da fábrica, a visão rápida do desempenho da fábrica em foco com os procedimentos. E a primeira manutenção, pós a certificação, ela é sem aviso prévio. O RAP é a produção certificada responsável em todo o mundo. É o programa de certificação com foco principal em vestuário, calçados e produtos de costura. São 3 níveis de certificação: platina, de 2 anos, ouro, 1 ano e prata, 6 meses. As etapas são aplicação, autoavaliação, monitoramento, a avaliação final e, posteriormente, a certificação. Essa certificação ela é líder aí no segmento de produtos costurados. Atualmente é reconhecida mundialmente. BSCI, Iniciativa de Conformidade Social nos Negócios. É um programa de auditoria com mais de 2.000 participantes, incluindo varejistas e importadores. Classificação da auditoria ela é dividida em 5 categorias. Temos a classificação A e B, onde o fornecedor é aprovado e fica válido por 2 anos essa classificação. A classificação C, o fornecedor é considerável aceitável,
onde em 60 dias é necessário a correção por parte de plano de ação. O D e o E, o fornecedor já entra com uma condição de insuficiente e inaceitável. E, sendo assim, cada cliente age da forma que achar mais cabível para seguir ou não com um determinado fornecedor com essa classificação. Tem ainda a condição ZT, que é o Zero Tolerance, é a condição de tolerância zero, onde medidas imediatas são necessárias. Na condição de tolerância zero, temos condições de saúde e segurança, onde o auditor, durante o processo de auditoria, julga se o risco na parte de saúde e segurança para um colaborador é iminente à vida. Condições de trabalho infantil, comportamento não ético, tentativa de suborno, por exemplo, registros de fraude, e trabalho forçado, análogo a escravo. A próxima que nós temos é a certificação EICC. Essa é uma auditoria voltada para a indústria de eletrônicos, onde atualmente temos mais de 110 empresas do varejo automobilístico e de brinquedos. Esse programa de validação, ele também tem 3 etapas, é platina, ouro e prata, e cada etapa do processo entra como aplicação, a autoavaliação, o monitoramento, o CAP, que é o plano de ação da auditoria, e a auditoria de encerramento. O processo ICTI Care é um programa de auditorias onde o foco são indústrias de brinquedos. Atualmente, tem mais de 1.500 marcas compromissadas e mais de 1.100 fábricas certificadas com esse selo. O canal de atendimento é grátis para trabalhadores na China. E os selos de certificação são A, B, C, sendo que o selo de aprovação é emitido ao fim de todo o processo. Por último, temos o programa SMETA, Auditoria de Comércio Ético dos membros da SEDEX. É um dos formatos de auditoria ética mais amplamente utilizado no mundo. São cerca de 280 mil auditorias conduzidas. Os relatórios são reconhecidos por um vasto número de membros em todo o mundo. São 2 tipos de abordagem, sendo 2 pilares e 4 pilares, onde no processo 4 pilares acrescenta-se meio dia de auditoria. O SEDEX ele é um programa governamental que gerencia a plataforma de dados e SMETA é a própria auditoria. A auditoria, a maioria dos clientes aceita a auditoria a 2 pilares. A empresa pode ser auditada na auditoria a 2 pilares inicialmente, porém, caso alguns dos seus clientes solicite, pode ser feita uma auditoria 4 pilares posteriormente, então sendo realizada uma auditoria complementar. O ciclo da auditoria, na maioria das vezes, é realizado anualmente. O cliente acaba optando por essa condição. Você não precisa ser um membro da plataforma SEDEX para passar por uma auditoria SMETA. Porém, alguns clientes solicitam que o fornecedor seja. Na próxima sessão, iremos analisar esses 6 programas de associação da indústria, lado a lado, em algumas áreas, que incluem alguns fatores úteis para que os fornecedores considerem ao selecionar o programa que atenderão às suas expectativas e suas necessidades. O primeiro fator considerativo. Temos aqui uma matriz com os 6 programas e algumas perguntas que vocês, os fornecedores, precisam realizar. Então, é um programa de certificação?
O que está em vermelho são programas que não são certificados, que são apenas auditorias de responsabilidade social, tá? A segunda pergunta é se o fornecedor pode aplicar o programa sem restrição. Também temos essa condição. O fornecedor pode selecionar a empresa de auditoria. Se o fornecedor for o beneficiário, ou seja, se ele arcar com o custo do processo de auditoria, se ele pode compartilhar o relatório posteriormente à auditoria, e se o fornecedor precisa se registrar em algum programa. Aqui temos o fator considerativo 2, que são requisitos de cada um dos processos, onde nós temos a condição de horas de trabalho, sendo que, por exemplo, no BSCI, ele aceita até 60 horas semanais. Compensação, o ICTI, ele aplica a própria lei. Temos a condição de dia de descanso também, onde na SA 8000 o descanso é necessário após, né, no caso, até o 7º dia, e no SMETA é um dia de descanso a cada 7 dias. Quanto ao salário, por exemplo, o BSCI pede um salário digno, onde a maioria dos demais programas pedem o salário mínimo, conforme acordo coletivo e a própria CLT aqui nossa brasileira. Aqui nós temos o fator considerativo 3, que é o mercado e o foco. Então, em cada uma das colunas, nós temos os 6 programas e qual que é o foco de cada um. Então, no caso do BSI, o alcance ele é global. Esse é um programa que foi fundado na Bélgica e tem uma forte presença na Europa. O processo ele se ramificou pelas Américas e o BSI ele é aplicável para todos os tipos de indústria, havendo também o BEPI, que é referente à parte de meio ambiente. É uma auditoria complementar. O EICC foi fundado nos Estados Unidos e atualmente também tem um alcance global, principalmente nas marcas eletrônicas, mas também inclui varejistas, empresas fabricantes de brinquedos e automóveis. A auditoria é focada na parte de trabalho forçado e nas auditorias de prestador de serviço. ICTI, o alcance é global, mas é mais forte na região da Ásia, sendo que o foco são as indústrias de brinquedo. A SA 8000 é aplicável a qualquer tipo de indústria e não tem uma região específica, ela já foi difundida em todo o mundo. O SMETA foi fundado no Reino Unido e é um dos programas de maior crescimento e mais rápido impacto globalmente falando. Ele é aceito pelo AIMS Progress e por toda a indústria. O AIMS Progress é uma cúpula que reúne diversos fabricantes, diversas marcas, onde é compartilhado todos os processos de auditoria de responsabilidade social. E por último, o RAP foi fundado nos Estados Unidos, tem uma grande presença aí nos Estados Unidos e na Ásia, e o seu foco maior é a parte de vestuário, calçados e produtos costurados. Aqui nós temos um pouco da alocação do homem-dia. Homem-dia é a maneira que falamos quanto a dias de auditoria, quantos dias de auditoria são necessários para a condução de um desses processos. Então, na primeira coluna, nós temos o número de empregados, os números de funcionários, sendo que, por exemplo, numa empresa que tenha de 101 a 250 funcionários, para o programa SA 8000, são necessários 6 dias de auditoria. Para o BSCI, 3. O SMETA 2 pilar, 2. Para o 4 pilar, 2,5.
Para o RAP, temos uma condição com dormitórios, onde a empresa possui dormitórios dentro do seu site e sem dormitórios, que também tem essa variação. O IICTI são 3 dias e o EICC vai depender do risco da empresa, do tipo de empresa, tá? Então, o número de funcionários da empresa, como vocês podem ver, impacta diretamente na duração da auditoria. Então, para esses 6 programas, o tempo gasto no local em uma empresa depende da população trabalhadora. Quanto maior a empresa, maior será a duração dos dias de auditoria no site. Então, nesse próximo slide, nós reunimos um gráfico que referencia para esses 6 programas essa divisão. Alguns programas também podem incluir fatores de decisão adicionais, como a existência do dormitório ou a complexidade da operação da empresa. Aqui temos exemplos de 3 situações de fábrica e números de dias de auditoria para cada programa. Vale a pena mencionar que, embora a alocação do homem-dia possa parecer variar dependendo dos diferentes programas, gostaria que vocês recordassem que cada programa pode exigir um HD maior ou menor, porém possuem ciclos mais longos ou mais curtos de duração. Então, como vocês podem ver no gráfico, olhando pelo BSCI, onde numa empresa de 500 funcionários são pedidos 3 dias de auditoria, e na SA 8000 são pedidos 8 dias de auditoria, existe essa diferença de dias de auditoria, porém a SA 8000 é um programa que tem uma validade com um certificado de 3 anos, e o BSCI é uma validade de 2 anos e não emite um certificado. Outros fatores importantes é o ciclo, então, da auditoria. Então, como eu comentei, o SMETA tem geralmente a validade de 1 ano, o BSCI de 2 anos, a SA 8000 são 3 anos. Então, a propriedade de cada um dos relatórios também é um ponto a ser considerado. A acessibilidade aos recursos e o suporte, a disponibilidade de auditores locais para a condução desses tipos de protocolos e taxas de associação e administração que possam vir a ser requeridos aí para cada um desses protocolos de auditoria. Soluções e discussão. Nos próximos slides, irei compartilhar algumas soluções para ajudar vocês a decidir qual o melhor programa de auditoria. Então, algumas soluções. O que recomendamos? Que vocês criem um mapa de calor, conforme a aceitação do seu cliente. Uma matriz de conhecimento e construção de capacidade. Verifiquem a condição de auditorias combinadas e, obviamente, sempre mantendo a parte de treinamento e recursos dentro da empresa em dia. Aqui temos um exemplo do mapa de calor e aceitação, onde eu tenho os 6 programas de auditoria e eu tenho 4 clientes. O que está em vermelho quer dizer que o cliente não aceita aquele programa. Então, por exemplo, o cliente A, ele não aceita o BSCI e nem o SMETA. O B não aceita o BSCI nem o EICC. O C não aceita o EICC nem o SMETA. E o D aceita todos os programas. Então, conforme a característica de cada um dos seus clientes, vocês podem fazer esse mapa para entender quais os programas cada um dos seus clientes aceita ou exige, para que vocês possam minimizar a quantidade de auditorias aí anualmente.
Aqui temos o suporte pelo entendimento de nível de presteza. Então, é uma matriz de conhecimento. Quanto maior o conhecimento e o entendimento, melhor e mais bem-sucedido será o processo de auditoria por parte da empresa. Então, como todo o processo de auditoria, nós precisamos ter em consideração o quanto a empresa está já engajada naquele protocolo e o conhecimento da sua equipe interna. Então, como sempre foi dito, as empresas devem se concentrar em entender o nível de prontidão usado em cada uma das ferramentas. Não sei se vocês sabem, mas todo o episódio de G.I. Joe conclui com um dito: saber é metade da batalha. Na escritura, saber onde você está e reconhecer as incógnitas ajuda você a atingir o próximo nível. A situação é que não sabemos o que não sabemos, uma vez que não começamos a analisar o nosso nível de compreensão e prontidão para a jornada de sustentabilidade. Isso nos ajudará a crescer e a melhorar continuamente. Nessa matriz de conhecimentos, vamos tomar aí a empresa A como exemplo, que é o quadro laranja. Essa empresa ela passou pelo processo de auditoria, mas eles não sabem por que as não conformidades ocorreram. Eles não sabem o que melhorar. Neste caso, a empresa pode concentrar em alguns tópicos específicos de treinamento, em vez disso, em áreas que não tenha certeza. Elas também devem considerar participar de alguns cursos de treinamento públicos disponíveis sobre análise de causa raiz, por exemplo, o que ajuda a identificar a melhor causa das suas não conformidades. E, finalmente, eles também podem solicitar uma revisão do próprio plano de ação para a empresa certificadora, para garantir de que as ações que eles pretendem tomar para cada uma das não conformidades estejam coerentes. Num outro exemplo, nós temos a empresa B, na categoria conhecida, desconhecida. Eles entendem o programa de auditoria, passaram por auditorias, porém tiveram algumas não conformidades, mas ainda não conseguem fechar esses itens. Além da solução mencionada anteriormente, para participar de treinamentos, de análise de causa raiz, o fornecedor também deve considerar se eles têm o processo correto no lugar, ou se tem pessoas com os conjuntos de habilidades necessárias para atendimento daqueles pontos. Há algumas histórias de sucesso onde a empresa, por exemplo, enviou seus funcionários para treinamentos de auditores internos para realizar auditoria interna na sua fábrica e inspeções e, por fim, organizou os processos internamente, sem um auxílio externo. Estes são apenas dois exemplos de como conhecer a si mesmo pode ajudá-los a atingir essa melhoria contínua. Neste ponto da matriz de conhecimento, temos as soluções para aquelas considerações que foram colocadas na matriz anterior. Então, temos treinamentos, temos a parte de análise de plano de ação, a parte de execução de auditorias por si mesmo. Por fim, temos uma última condição, que são as auditorias combinadas, onde nós temos, por exemplo, uma auditoria SMETA, onde individualmente, numa fábrica considerando de 1.500 funcionários, seria uma auditoria de 4 dias. No programa WCA, que é um programa próprio da Intertech, que também gera um certificado e tem uma validade anual, seriam 3 dias de auditoria. Somando, são 7 dias de auditoria. Porém, a Intertech ela consegue fazer esse processo combinado.
Então, ao invés de pagar por 7 dias de auditoria, num processo combinado SMETA e WCA, a empresa só passaria por 4,5 dias de auditoria. Então, seria 4 dias e meio de auditoria em loco. Isso ajuda a reduzir os custos das auditorias. Então, ao invés de passar por 3, 4, 5, 6 auditorias ao ano, conseguiríamos reduzir esse processo para, de repente, uma ou duas, fazendo auditorias combinadas com programas diferentes. Junto ao site da Intertech, nós temos algumas páginas, algumas informações referentes a treinamentos de sistema de gestão. Vocês irão encontrar ofertas de treinamento que poderão ajudá-los na melhoria contínua dos seus processos, assim como material informativo para cada um, melhorando assim o conhecimento das auditorias de responsabilidade social e de outros serviços. Abro agora para que vocês possam fazer perguntas. Existe dentro do webinar a possibilidade de vocês enviarem mensagens. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, por gentileza, acesse na parte de perguntas e mande uma mensagem que eu abro o microfone. Alguém ficou com alguma dúvida dos processos de auditoria que eu apresentei a vocês? Temos uma pergunta da Daniela Menezes Ferreira. A auditoria SMETA, a validade é de 1 ano? O processo de auditoria SMETA, ele tem sim um período de vigência, só que quem determina isso é o próprio cliente. Então, a maioria dos nossos clientes, eles pedem para que a auditoria ela seja feita a cada 2 meses. Quando a empresa passa por uma auditoria SMETA, e gera-se o relatório, na maioria das vezes o cliente ele só aceita um relatório com no máximo 12 meses de ocorrência. Então, a gente acaba entendendo que os clientes sim pedem que a auditoria seja feita pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Mariane Belo questionou referente aos checklists de cada um dos certificados. Boa parte dos checklists eles são confidenciais. Existe todo um termo de confidencialidade de processo, porém, junto ao próprio site desses programas, você consegue maiores informações, como até mesmo o manual de fornecedores, onde você terá acesso aos principais blocos das auditorias. Caitlin Ortega pergunta se SA é aceita pelo CRF, GPA e o Walmart. GPA não tenho certeza, preferiria que você entrasse em contato com o pessoal do comercial, que eles podem te passar mais essa informação. Do Walmart eu sei que eles aceitam sim a norma SA 8000. O Fábio Lanza pergunta referente à limitação de escopo.
Para as auditorias de responsabilidade social, sempre será utilizado como base o CNPJ. Então, tudo que estiver dentro daquele CNPJ será auditado. Então, a limitação de escopo, ela não é possível. Por exemplo, onde você tem numa fábrica 5 linhas de produtos, mas você quer auditar apenas uma ou duas linhas. Isso não é possível, porque o escopo da auditoria sempre será com base no CNPJ. Sim, a SA 8000, Daniela, ela tem validade de 3 anos. É um processo de certificação, assim como a ISO 9001, a 14, a 18000, tá ok? Patrícia Souza Vieira, a auditoria Ismeta é sim anunciada. A maioria dos processos de auditoria de responsabilidade social são anunciados, então, no caso, a Intertec entra em contato com vocês, agenda uma data, então essa data ela é acordada e nesse dia acordado o auditor comparece à auditoria e realiza o processo. Salvo exceções onde o próprio cliente solicita que a auditoria tenha uma janela ou que ela seja não anunciada. Mariane Belo, plataformas online. Dos programas que eu apresentei, a SA 8000 possui uma plataforma online, o BSCI e o SMETA. Para todos eles, você precisa se cadastrar no site da plataforma, né, do processo de auditoria, e quando passar por esse processo de auditoria, o seu certificado ou o seu relatório, que é o caso do SMETA, porque no programa SMETA não é emitido certificado, ele é disponibilizado. No caso do SMETA, que é na plataforma SEDEX, você pode disponibilizar o certificado da empresa para todos os clientes que têm acesso ou para clientes em específico. Caitlin Ortega, sim, o SMETA ele é aceito pelo Walmart. Pelo Carrefour, não tenho certeza, porque o Carrefour ele tem uma outra plataforma que chama ICS, que não é aceita pelo Walmart, então são plataformas diferentes. Renata Pereira, no momento a Intertec ainda não realiza a certificação da SA 8000. Jaqueline Dariano, o processo de auditoria ele é confidencial. Então, tanto entre a Intertec e seu cliente, por exemplo, o Walmart, quanto a Intertec e o fornecedor, no caso vocês, por exemplo. Então, o processo de auditoria, a emissão do relatório, ele fica triangulado entre as três empresas. Obviamente que, como eu comentei durante a apresentação, se houver necessidade, se a empresa que passou pela auditoria foi quem arcou com o custo daquela auditoria, ela pode sim compartilhar esse certificado ou esse relatório de um desses programas industriais com qualquer um dos seus clientes, não tem problema.
Mariane Belo, as plataformas online, cada uma tem uma característica bem específica. Então, por exemplo, o BSI é extremamente diferente do SEDEX. Eu recomendo que você entre realmente em cada uma delas, porque senão vou acabar me prolongando muito tentando explicar cada uma dessas plataformas. Patrícia Sheila, você comenta que vocês passaram por uma auditoria no mês de julho. E segundo a classificação, a próxima é daqui a um ano. O agendamento da auditoria ele tem que ser feito junto à empresa certificadora e é num comum acordo. Então, se você ainda não tem a data, sugiro que você entre em contato para fazer o agendamento. Thaís Carneiro, eu abri seu microfone. Se você quiser comentar, fazer alguma pergunta. Ok. Juliana Polastri questiona se o não envio dos planos de ações conforme as datas podem causar algum dano. Dependendo do processo de auditoria e do cliente, sim. Existem programas de auditoria que, se você não executar o plano de ação em até 6 meses, o seu certificado ou até mesmo o seu relatório ele perde a validade, por assim dizer. Então, existem programas que são 2 meses, tem programas que são 3 meses. Cada programa tem essa particularidade. E existe a condição do próprio cliente. Então, tem programa que aceita só o plano de ação, de acordo com as não conformidades, que é o caso do SMETA. Só que, dependendo da não conformidade, é necessário uma auditoria de follow-up. Então, além do plano de ação em si, existe a condição da auditoria de follow-up. Então, dando um exemplo, no caso do SMETA, em até 6 meses. A auditoria de follow-up ela é só baseada nos itens que ficaram com pendência da auditoria inicial, da auditoria anterior. Se ultrapassar esses 6 meses, então a empresa precisa passar por uma auditoria completa novamente, porque aí aquela certificação, né, aquele relatório, ele não terá mais validade para uma auditoria de follow-up. Bem, pessoal, acredito que é isso, não há mais perguntas até o momento. Aqui eu deixo o contato da Intertech, tá, do setor de Business Assurance e de auditorias. Então, nós temos um 0800, temos o nosso Fale Conosco, que é o nosso e-mail. Caso vocês tenham dúvidas, queiram maiores informações, que se precisarem, por exemplo, dessa apresentação, entrem em contato por telefone ou por e-mail e nós iremos disponibilizar, ok? Gostaria muito de agradecer a disponibilidade de todos, tá? E tenham todos um bom dia.